disciplina Metodologia do Ensino da Educação Física. Texto 1, pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e a formação de professores de educação física, uma visão sistemática. Então, no texto, a análise crítica no ensino da educação física e na formação de professores tem um potencial de promover a justiça social e a aprendizagem transformadora. Enfrenta desafios relacionados à resistência à mudança, recursos e apoio limitados, falta de investigação e a necessidade de uma dinâmica de poder. A pesquisa sociocrítica no ensino de educação física e na formação de professores destaca a importância de compreender as dimensões sociais, culturais e políticas da área. Enfatiza a necessidade de práticas transformadoras e democráticas que capacitem os alunos, desafiem as ideologias dominantes e promovam a justiça social na educação física. Bom, eu acho que é importante destacar que o recorte da pesquisa desse artigo ele é muito específico, porque a revisão sistemática ela foi realizada entre 99 e 2014, e esses estudos selecionados eles foram realizados predominantemente na Austrália, Nova Zelândia, Espanha e Estados Unidos. De acordo com o texto, né, segundo o texto, tem uma razão explicitada para a escolha desses países, sobretudo pelo impacto das reformas educacionais, na Nova Zelândia e na Austrália, principalmente, na década de 90. Também tem relação com a influência da pesquisa sociocrítica na Espanha. Mas e o contexto brasileiro, né? Desde o movimento renovador de 1980, a que pé estão essas pesquisas sociocríticas aqui no nosso país? Eu fiquei com essa impressão quando eu li o texto. O próprio texto, né, quando ele traz o recorte, os resultados encontrados, eles destacam que em uma escola secundária foi analisado estratégias de inclusão onde eles buscavam a autonomia, priorizavam a autonomia do aluno, né? Apesar do que você colocou, Ana, do que essa pesquisa ela foram em outros países, o próprio autor ele menciona que esses estudos estão muito alinhados com a ideia de Paulo Freire, né? Trazer o aluno como centro do ensino, do processo ensino-aprendizagem, onde o aluno ele vai assumir a responsabilidade, ele vai tomar decisões diante desse processo, né? Também eles relatam a questão da autoavaliação e da avaliação de pares, que foram situações que nós já discutimos várias vezes aqui nos nossos fóruns, que é muito empregado também dentro da pedagogia crítica dentro das aulas de educação física aqui no Brasil. Né? Então, apesar de a gente não encontrar relatos, não encontrar estudos que evidenciou essas práticas na educação física no Brasil, a gente percebe pela nossa prática do dia a dia essas evidências aí também. Bom, o texto apresenta diversos pontos, né, que seriam dificultadores da efetivação de uma proposta sociocrítica. E aí eu fiquei pensando dentro da minha realidade profissional, que eu acho que eu atribuiria principalmente essa dificuldade a uma reduzida produção de artigos dos professores do ensino básico, revelando, assim, uma necessidade de que essas pessoas participassem dos processos de investigação dos qual eles são atores, né? E aí é que fica a questão, por que que a gente, como professor de ensino básico, não participa desses estudos? Porque a gente não tem competência, por falta de interesse, por alta demanda de trabalho, são questões que ficaram, assim, para reflexão, no meu caso. Uhum. Bom, e o que, assim, eu ainda observo, né, diante de tudo que já foi exposto, é que há um afastamento entre as teorias que orientam os processos de ensino-aprendizagem e as práticas pedagógicas, e afastamento em relação ao que é efetivado no chão da escola. Né, os documentos norteadores, eles preconizam práticas que busquem a formação crítica dos estudantes. Porém, o fazer pedagógico, ele se distancia dessa proposta, seja por falta de habilidade dos professores, né, que não conseguem relacionar os conteúdos da educação física com as temáticas sociais, ou por falta de condições, né, que são, muitas vezes, não ofertadas pelas secretarias de educação.
E trazendo para a realidade na qual eu atuo, eu observo que existe uma demanda muito grande externa, né, de coisas que são impostas pela Secretaria da Educação e que tomam o nosso tempo, impedindo que a gente faça uma prática mais voltada para uma forma crítica e reflexiva. E eu vejo que existe muito mais uma preocupação em praticar uma pedagogia liberal do que colocar em prática a pedagogia crítica, né? Aquela que realmente vai provocar o estudante a questionar e desafiar as crenças e as práticas que lhes são ensinadas. Então, eu vejo que isso acaba comprometendo a construção da sociedade de forma mais crítica e justa. Sim. Bom, sobre o texto 2, a formação de professores e a didática para o desenvolvimento humano, do professor Libani, esse artigo, ele discute o problema da dissociação e do paralelismo entre os dois tipos de conhecimento na formação dos professores, né? Que é o disciplinar, que está relacionado aos conteúdos específicos, e o pedagógico, que está relacionado ao domínio dos procedimentos e recursos de ensino. Bom, para discutir essa questão, o professor Libani faz uma aproximação histórica do problema, partindo da análise de Saviani sobre os modelos de conteúdos culturais cognitivos, visando o domínio específico dos conteúdos da disciplina que o professor tem que ensinar, e o modelo pedagógico didático, visando o preparo pedagógico didático para tratar, né, no ambiente escolar. Além dessa aproximação, no texto, no artigo, o professor Libani faz uma explanação dos posicionamentos teóricos sobre essa dicotomia e, por fim, né, que é o que nos interessa aqui, ele apresenta a teoria do ensino para o desenvolvimento, que foi proposto por Davidov, que pressupõe a integração entre didática e epistemologia das disciplinas. Esse método ele se baseia na tradição da teoria histórico-cultural, que foi iniciada por Vygotsky, e tem como premissa que a interiorização das operações mentais que se formam por meio dos conceitos adequados em relação aos investimentos da ciência. Então, assim, o conhecimento pedagógico do professor ele é condição necessária para ajudar o aluno a mobilizar suas capacidades intelectuais para a apropriação dos conceitos. Então, o professor deve não só dominar o conteúdo, mas especialmente os métodos e os procedimentos investigativos da ciência ensinada. Assim, o caminho didático para a formação dos conceitos pelos estudantes, de acordo com esse texto do Libani, deve reproduzir ou recriar o caminho investigativo já percorrido pelo pensamento científico, de modo que os estudantes interiorizem métodos e estratégias cognitivas para desenvolver seu próprio pensamento. Então, esse procedimento, né, em suma, ele deve ser buscado na história da ciência ensinada. Né? Então, assim, essa é uma alternativa, né, que o professor Libani traz nesse texto em relação a como lidar com os conteúdos e com os métodos de ensino dentro do ambiente escolar. Eu pude perceber no texto 2 que o problema a ser discutido é a relação, né, a formação de professores, essa falta, né, de integração entre o conhecimento disciplinário e o conhecimento pedagógico na formação dos professores. Então, ficou evidente a prevalência de um modelo que o foco na área de conteúdo específica e com pouca ênfase na formação pedagógica. Portanto, nessa formação, né, essa interseção ele traz a importância da interseção entre a didática geral e as didáticas mais específicas, né, garantindo assim que os professores eles estejam realmente preparados para compreender os conteúdos e aplicar métodos pedagógicos adequados que venham a promover o desenvolvimento integral dos alunos. Ou seja, durante essa formação, deve-se considerar tanto o conteúdo disciplinar quanto o conteúdo dessa didática, né? Dessa disciplina, onde os professores eles precisam compreender, como a Ananda colocou, ele precisa compreender as condições históricas e sociais em que esses estudos que ele está repassando, onde eles são produzidos e onde eles são aplicados. Né? Então, se o professor está lá dentro da educação física, vamos pegar o exemplo, o professor ele vai ministrar uma aula de futebol.
No primeiro momento, a preocupação é o quê? É ensinar a regra, é ensinar como se joga, é como melhorar essas habilidades, né? Como chutar. Então, ele pode até ter esse conhecimento, mas ele precisa também saber passar esse conhecimento, né? Então, a partir do momento que o professor precisa saber ensinar, os alunos vão aprender a praticar a partir daquela forma que o professor passou. Se ele não tem um domínio do conhecimento da disciplina, ele não vai conseguir ter uma didática específica para ensinar. Então, ele vai ensinar as técnicas, ele vai ensinar a organizar uma atividade, né, de forma que, se ele vê que aquela forma que ele está passando, ele está complexo para o aluno, ele tendo compreensão do conhecimento, ele vai saber como mudar aquela estratégia, né? Dentro da educação física, dentro das nossas aulas, a gente está sempre atento. A forma que eu estou repassando está sendo claro para o aluno, eu preciso mudar. Então, essa interligação, a importância aí deles de interligar o conteúdo disciplinar com a didática desse conteúdo também, né? A leitura do texto deixa bem aparente que um professor que desejar contribuir para a formação de um aluno crítico, né, de um indivíduo crítico, e com capacidade não só de apreender os conteúdos de maneira mecânica, mas também compreender o seu processo histórico e cultural de construção daquele saber, deve compreender também e dominar os seus métodos investigativos, para ele repassar isso aos alunos também, né? Ele repetir esse caminho com os alunos para que eles compreendam como chegou aquele conhecimento. E também os conhecimentos pedagógicos, ele deve ter domínio enquanto métodos de ensino. Agora, uma questão que fica como um desafio para professores de educação física, que atuam em várias áreas, né, várias etapas de ensino, trabalham com ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, ensino médio, e que necessitam dominar uma diversidade enorme de conteúdos que são elencados como currículo mínimo pelo BNCC. É mais um desafio aí para os professores de educação física. E complementando um pouquinho, né, a fala das minhas colegas, a gente tem essa certeza de que conhecimentos disciplinares e conhecimentos pedagógicos didáticos, eles são indissociáveis, mas ainda existe essa separação, né, no âmbito da prática profissional. E muito disso ocorre devido à formação profissional que ainda é, por vezes, fragmentada. Então, o sistema de formação de professores, ele precisa urgentemente buscar uma unidade no processo formativo. Ele precisa preparar de forma mais completa os docentes para que eles consigam atuar no âmbito de formar indivíduos de maneira mais crítica, né, buscando a sua emancipação. E algo que eu gostaria muito de ressaltar aqui é que, mesmo, né, com essa formação de forma mais adequada, é de suma importância que os professores eles busquem sempre se atualizar, seja por meio de formações continuadas ou até mesmo por uma análise reflexiva acerca da realidade na qual eles atuam, porque a sociedade ela está em constante transformação. Então, o docente ele precisa se atualizar, no caso, em relação aos conteúdos em que ele vai ministrar, em relação à sua prática didática, mas também em conhecer o seu aluno e a realidade desse mesmo aluno. Bom, chegamos agora ao último texto, né? Também é um texto do José Carlos Libani, em parceria com a Elaine Silva. Ele tem um enfoque do que seria a ideia de uma escola socialmente justa, apresentando 3 perspectivas. A primeira perspectiva é uma perspectiva de educação de resultados, né? E que compreende que uma escola justa seria aquela que distribui a todos os estudantes um currículo mínimo em associação com ações socioeducativas, tratando o indivíduo de forma desvinculada com as suas condições sociais, culturais e materiais de vida. A segunda perspectiva seria uma visão sociológica intercultural, que compreende que a justiça social na escola acontece quando se oferece a todos um currículo diversificado, mas que se preocupa com as experiências educativas locais, no ambiente de acolhimento, a diversidade sociocultural. Apesar de parecer bonito, né, o respeito à diversidade, às peculiaridades do grupo de estudantes, essa visão tende a deixar de lado os conteúdos científicos e culturais,
e o desenvolvimento de capacidades intelectuais, que são também uma forma imprescindível para a condição de autonomia e liberdade dos indivíduos, para que eles possam lutar por direitos sociais. E a terceira perspectiva seria do currículo de formação cultural e científico articulados, que faz a junção das duas coisas, né? Valorizando as práticas socioculturais vividas no cotidiano dos estudantes, mas ao mesmo tempo conectadas ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos. O Libânio e a Silva se debruçaram por diversos pensadores para defender essa ideia durante o texto. E nesse último modelo de escola socialmente justa, eles entendem que deve assegurar ao estudante compreender os objetos de conhecimento desde a sua origem, assim como foi falado, né, no texto 2, e o desenvolvimento histórico para os seus diversos nexos sociais, conferindo criticidade e autonomia perante o conhecimento. E enfatiza ainda que o conceito de Vygotsky, na zona de desenvolvimento proximal, que propõe interagir o conhecimento teórico-conceitual com a realidade vivenciada pelos estudantes, tornando significativo e potencialmente mais atrativo ao interesse desses estudantes. Pessoal, então, meninas, a minha percepção do texto é que as diferentes visões dos propósitos educativos nas escolas têm um impacto significativo na promoção da justiça social. Então, a abordagem escolhida pelo sistema educativo pode reforçar a desigualdade social ou lutar pela inclusão e pela igualdade de oportunidades, reconhecendo e abordando as diversas necessidades e potencialidades dos alunos. Complementando um pouquinho, né, do que a Mércia colocou, eu achei bem interessante essa parte também, Mércia, quando ele enfatiza, né, dessa questão da escola justa, onde Libânio coloca que a escola ela não deve apenas transmitir, né, os conhecimentos para o aluno, mas também desenvolver as capacidades de pensamento crítico nos alunos, né? E, além disso, é crucial que a escola seja um espaço de socialização, não seja só esse espaço, né? Ele ainda fala que seja esse espaço, mas que não seja só esse espaço de socialização, mas que os alunos possam aprender a conviver, né, a respeitar as individualidades e passe a valorizar a diversidade que cada um traz ali diante da sua realidade de vida, da sua cultura, da sua história de vida. Bom, eu acho bem assertiva, né? Eu acredito que é bem assertiva essa terceira perspectiva trazida pelo Libânio, né? Que a Mércia nos apresentou, de que um currículo de formação cultural e científico deve ser articulado com a diversidade sociocultural e que reconhece e valoriza as práticas socioculturais vividas no cotidiano dos estudantes, conectadas ao processo de ensino-aprendizagem do conteúdo. Eu acho assertiva porque nós não perdemos de vista o papel social da escola, que é tratar dos conhecimentos científicos historicamente acumulados pela humanidade, e também podemos articular com a vivência imediata dos estudantes que naquela escola estão, né? Então, por isso, eu acho que os 5 passos da pedagogia histórico-crítica, que foram organizados por Gasparin, naquela obra dele, né? Uma didática para a pedagogia histórico-crítica, eles conseguem elevar o nível de conhecimento dos estudantes, partindo exatamente da sua prática social inicial, que é aquilo que é do cotidiano deles. Então, por exemplo, no caso específico de um conteúdo da educação física, né? Ao trabalhar com jogos e brincadeiras, eu posso ouvir as crianças, né, falarem sobre o que elas sabem, quais brincadeiras conhecem, né, os preconceitos que reproduzem ou não, ali nas falas ou nas brincadeiras. Em seguida, a gente pode questionar por que existem brincadeiras que se perdem no tempo, ou que não são do conhecimento deles. Depois, a gente pode incentivar a pesquisa para a elaboração de uma lista de brincadeiras para vivência e conhecimento, enquanto professora, né, nós, enquanto professoras, podemos apresentar outras brincadeiras de outros contextos culturais, de maneira que eles, de fato, tenham a vivência prática, né, dessas brincadeiras. E, por fim, adiante, depois de toda essa vivência, depois desses passos, propor uma exposição, trabalhos, quem sabe um festival de cultura lúdica da turma, né?
com os novos conhecimentos aprendidos. Então, essa sequenciação, né? Acho que ela é possível de acontecer dentro do ambiente escolar, conectado com uma perspectiva de a escola ter o seu papel tratando os conhecimentos científicos, sem negar a diversidade cultural, né, que a própria escola traz a partir das crianças e dos estudantes que estão lá. É isso mesmo, né? E para a gente ir finalizando, a gente tem que ressaltar que se a gente quer realmente, né, colocar em prática aquela escola justa, né, que tem por finalidade possibilitar o acesso daqueles menos favorecidos ao conhecimento construído cientificamente, nós temos mesmo, né, que fazer essa interligação da realidade social do nosso aluno com aquilo que é colocado para ele dentro das nossas escolas, né? Então, se nós conseguirmos estabelecer um currículo com conhecimentos empíricos integrados àqueles que são originários, né, das vivências prévias dos nossos alunos, com certeza nós vamos conseguir produzir uma aprendizagem mais efetiva e significativa para eles, né? E dessa forma, nós vamos sim conseguir estabelecer escolas mais justas, né, e que tenham equidade para todos. É isso. Então é isso. É isso. Obrigado, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.